Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos analisar a importante decisão do STJ, já no informativo 736, decisão do STJ em improbidade, já analisando os efeitos da Lei 14.230, a nova lei de improbidade administrativa, no que diz respeito à configuração dos atos de improbidade que, nesse caso, violam os princípios da administração pública. Importantíssima decisão do STJ, uma das primeiras decisões que trata efetivamente sobre o alcance e a incidência da Lei 14.230 no que diz respeito à modificação do elemento subjetivo para a prática dos atos de improbidade. Eu recomendo que você preste muita atenção a essa decisão, porque ela tem tudo para estar nos próximos concursos da advocacia pública, nas próximas provas de procuradoria. Muito bem, eu estou falando do recurso especial 1.913.638, basicamente o recurso repetitivo que determina a conclusão do STJ no tema 1108. Então nós temos como disciplinas mais importantes aqui direito administrativo e constitucional, o assunto mais importante é a improbidade administrativa, e, obviamente, aí o tema 1108, como falei, ele já vem com a interpretação que o STJ dá a partir daquilo que normatiza a Lei 14.230, quando o assunto é improbidade administrativa. A nova Lei de Improbidade, ela exige como elemento subjetivo para a prática dos atos de improbidade o dolo específico, não apenas mais dolo específico. Ela retirou a culpa como elemento subjetivo dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, e no que diz respeito aos demais atos de improbidade, os que geram enriquecimento ilícito por parte do agente e os que violam princípios da administração, que a lei anterior admitia o dolo, nesse caso, a Lei 14.230, a nova lei, só admite como elemento subjetivo desses atos de improbidade o dolo específico. Então, a nova lei exige para todos os atos de improbidade o dolo específico para a configuração do ato de improbidade nos termos da nova legislação. Eu trouxe aqui uma tabela só para que você entenda exatamente como isso funciona em termos de legislação antiga e nova legislação. Então, no que diz respeito aos atos de improbidade, você tem basicamente aqui o seguinte, no que diz respeito à improbidade, a Lei 8.429, ela estabelece um elemento subjetivo para cada ato de improbidade. Então, o enriquecimento ilícito, a lei exigia dolo, o dano ao erário, a lei exigia dolo ou culpa, e o ato de improbidade que viola princípios da administração, a lei exigia dolo, e a jurisprudência do STJ admitia aqui o dolo genérico. Muito bem. A Lei 14.230, enquanto nova legislação que trata, que normatiza a questão da improbidade administrativa, ela exige como elemento subjetivo para qualquer ato de improbidade, seja o que gera enriquecimento ilícito, seja o que causa dano ao erário, seja o que viola os princípios da administração, ela exige o dolo específico. Aqui eu coloquei em vermelho para que você saiba que isso não se aplica mais, e aqui eu coloquei em verde para que você saiba que isso é o que se aplica atualmente. O Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir, no momento em que eu gravo esse vídeo, ainda vai decidir se a Lei 14.230 vai ser aplicada de forma retroativa. O que está em vermelho aqui se aplica para os atos de improbidade que foram, nesse caso, praticados sob a égide da Lei 8.429. A Lei 14.230, ela vale da sua vigência para frente, ou seja, ela aplica-se a partir da sua vigência para os atos de improbidade praticados a partir do nascimento da lei. Nesse momento, nós não temos solução do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação retroativa da Lei 14.230. Então, o que vale para os novos atos de improbidade é tão somente o cometimento do dolo específico. Bom, o tema 1108, ele trouxe enquanto questão principal o seguinte questionamento, a seguinte situação levada ao STJ. Veja bem, lei, imagine, por exemplo, uma lei municipal. Lei municipal, lei estadual, permitindo a contratação de servidores temporários sem realização de concurso público, aqui saiu o serviço errado, concurso público, afasta o dolo genérico para a configuração de ato de improbidade que viola princípios da administração. Lembre-se que nos termos da Lei 8.429, acabei de dizer,
No que diz respeito aos atos de improbidade que violam princípios da administração, o elemento subjetivo era o dolo e a jurisprudência do STJ admitia o dolo genérico para algumas situações. Então a questão do tema 1108 é exatamente essa. No momento em que o agente público, nesse caso, ele se vale de lei municipal, estadual, para contratar servidores temporários sem realização de concurso público, ou melhor, ele contrata servidores temporários e deixa de contratar servidores devidamente concursados, ele comete ato de improbidade, ou seja, existe elemento subjetivo para a prática de ato de improbidade, existe aqui o dolo genérico, ou a lei estadual / municipal permitindo essa prática, afasta o dolo genérico. Ou seja, a lei autorizando o agente a contratar sem concurso afasta o dolo genérico para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da administração nos termos da Lei 8429? Essa é a pergunta que o STJ começou a responder ainda sob a égide da Lei 8429, sem as alterações promovidas pela Lei 14.230. Com a Lei 14.230, que mudou drasticamente o elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade, e quando eu digo drasticamente foi para todos os atos, porque antes ela exigia dolo, a Lei 14.230, a norma exigia dolo para enriquecimento ilícito, a Lei 14.230 não exige somente o dolo, exige o dolo específico, é preciso que fique demonstrado efetivamente aqui a vontade do agente de praticar o ato de improbidade. Então, nesse caso, nós temos que o STJ começou essa discussão ainda sobre a lei antiga, mas essa discussão perde o sentido se você falar em tão somente a aplicação da Lei 14.230. Por quê? Porque o dolo genérico não é mais permitido como elemento subjetivo para a prática do ato de improbidade que viola princípio da administração pública. De todo modo, o STJ julgou o tema 1108 e vamos ver o que é que ele falou. Vamos lá. O STJ diz assim, ó: a questão central é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. Essa discussão ela era interessante com base na lei anterior para saber justamente se a autorização legal que tinha o gestor afastava o dolo genérico. Por isso que o STJ começou a julgar essa questão. Disse ainda a Corte Superior: inicialmente, cumpre consignar que, em face dos princípios a que está submetida a administração e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativas legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis, ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento ilícito. Na verdade, o STJ aqui está fazendo uma diferenciação entre o que é meramente ilegalidade e o que é improbidade. Isso é importante desde já que seja dito, porque o próprio STJ, nesse caso, diz isso um pouco mais para baixo. Ele diz o seguinte, ó: essa intenção foi reforçada pelo pacífico posicionamento jurisprudencial dessa Corte, segundo o qual não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para sua caracterização o dolo. O STJ julgou isso na época ainda em que não tínhamos a Lei 14.230, para a tipificação das práticas descritas nos artigos 9º, que seria o enriquecimento ilícito, e 11, que seria os atos que importam violência aos princípios da administração, ou que pelo menos seja essa conduta eivada de culpa grave. Então, o STJ, nesse caso, disse que a improbidade é a ilegalidade tipificada pelo elemento subjetivo exigido pela lei, e aquele que era exigido pela Lei 8429 antes da Lei 14.230 está na tabela que nós estudamos um pouco mais acima. Continua dizendo o STJ em importantíssima decisão para a tua próxima prova. Tal entendimento recebeu tratamento especial e mais restritivo quando da recente alteração pela Lei 14.230, que estabeleceu o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade, ex-vi do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º, sendo necessário aferir a especial intenção desonesta do agente
de violar o bem jurídico tutelado. De acordo com a jurisprudência desta Corte, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso baseada em lei local, ainda que considerada inconstitucional pelo acórdão recorrido, estamos diante de uma ilegalidade, afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Então, o próprio STJ já tinha jurisprudência no sentido de que, se a contratação temporária ela é baseada em lei, a lei, nesse caso, que autoriza o agente a contratar, ainda que nesse caso ele cometa uma ilegalidade / inconstitucionalidade, afasta a especificação ou a caracterização do dolo genérico para a configuração do ato de improbidade que viola o princípio da administração. Agora, com a Lei 14.230, o dolo não pode ser mais genérico, ele tem que ser específico. Então, maior razão há, efetivamente, para afastar a prática do ato de improbidade nos termos da nova Lei 14.230. O STJ termina dizendo: o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, ainda com base na lei antiga. Situação que foi alterada pela Lei 14.230, que conferiu tratamento ainda mais rigoroso ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade, ex-vido do artigo 1º, parágrafos 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado. Então, o STJ, já com base na lei anterior, ele afastava o dolo genérico se a contratação, ainda que ilegal, estivesse baseada em legislação local, isso afastava o dolo genérico para o ato de improbidade que viola o princípio da administração. E o resumo do julgado, basicamente, é: se o STJ afastava com base na lei anterior, a Lei 8429, com mais razão, ele afasta com a Lei 14.230, porque o dolo genérico não é mais elemento subjetivo do ato de improbidade que viola o princípio da administração, assim como todos os atos de improbidade com base na Lei 14.230, agora é preciso ficar comprovado o dolo específico. Então, o resumo do julgado e do tema 1108 que estamos estudando é o seguinte: a contratação de servidores públicos temporários sem concurso, mas baseada em legislação local, não configura ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8429, por estar ausente o elemento subjetivo dolo necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração. Perceba aqui que, no resumo do julgado, o STJ nem fala mais em dolo genérico, fala apenas em dolo, justamente porque a Lei 14.230 exige, como já falamos exaustivamente nessa aula, nesse vídeo, o dolo específico. Então, nós temos aqui uma importante decisão do STJ, que tem tudo para estar nas próximas provas da advocacia pública. Então, já com a Lei 8429, a contratação de servidor temporário com base em legislação local afastava o dolo genérico para o não cometimento do ato de improbidade que viola princípios da administração. Com a Lei 14.230, que agora exige dolo específico, nesse caso, isso só reforça a ideia de que, nesse caso, a contratação de temporários sem concurso público, embora seja uma ilegalidade baseada em legislação local, não é uma improbidade nos termos da jurisprudência do STJ, nem na configuração que estava na Lei 8429, muito menos na configuração da Lei 14.230, é o que nos diz o STJ com o tema 1108. Como disse, importantíssima decisão para os teus concursos da advocacia pública. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.